não estava mais conseguindo pagar a faculdade também. Então, eu estava juntando o que precisasse para pelo menos acabar aquele ano e trancar, caso desse eu voltasse depois, né? Então, eu já estava com esse pensamento, tipo, já querendo sair disso daí, né? Não me sentia que eu estava no lugar certo, não estava conseguindo pagar, né? Enfim, né? E o André Matos aparece querendo montar uma banda comigo. Eu falei, não, aí... Agora vamos repensar a Exatamente. coisa. Vamos repensar a coisa. Teve um fim de semana, logo em seguida dessa conversa, ou uma semana seguinte, teve uma festa da faculdade. E o Rafael foi, né? E eu não ia nas festas da faculdade mais. Eu fui algumas no começo e depois eu decidi que eu não ia mais, por razões diversas, né? E não fui. Na volta dessa festa, na segunda-feira, o Rafael, ele tava assim, muito, cara, precisamos conversar. Eufórico. Cara, precisamos conversar. Mas assim, muito mais até do que antes, né? Daí a gente, quando teve a chance, ele, né, teve um intervalo, a gente foi conversar, ele me falou, o André, depois que ele saiu do Viper, o Viper tinha lançado um CD no Japão, pela JVC, e o Viper estava sendo empresariado no Brasil, pelo dono da revista Rock Brigade, e tinha um empresário alemão, chamava-se Lim Schnorr, que queria fazer aquele disco do Viper vingar no mundo inteiro, né? Então, quando o André saiu, eles falaram, tudo bem, eu vou continuar com o Viper, com o que vai ficar. Mas, se o André tiver uma outra banda, né, o caminho já está feito. Né? Ele já estava porta aberta já para qualquer outra banda que ele fizesse. Exatamente. Só que o André não conhecia pessoas, né? Ele tinha essa estrutura chegando com ele, e eu, o Rafael, a gente conhecia pessoas para montar a banda. Então, juntou, né, essas duas ideias, né? Aí a gente avisou o Marco, né? Um parênteses, o Viper, antes do André sair, assim, enquanto estava com o André ainda, o Viper não tinha estourado fora, nada. Não. Era só Brasil mesmo, só local. Só no Brasil. Assim. Só no Brasil. Depois que o André saiu, o engraçado é que assim, o disco do Viper tinha 8 músicas, uma só era do André Matos, uma. As outras eram do baixista, Pete Passarel, né? E uma delas com o guitarrista Felipe. Daí, a música que estourou no Japão foi a música do André Matos. Caramba! Olha. Né? Que é a música Moonlight, né? Que ele fez em cima de um tema do Beethoven. Daí, quando o André falou todas essas coisas, a gente entendeu que a coisa era séria, né? E começamos a agitar para a coisa ser séria. A gente chamou um amigo nosso da faculdade que tocava violão, para a gente continuar em família, para ele tocar o baixo, né? Testamos, ele falou, não, cara, eu não toco baixo, né? Não vai dar certo, chama um baixista mesmo, né? E na verdade, assim, ele foi numa reunião porque o empresário, o Toninho, queria conhecer a banda. A gente não queria chegar lá sem a banda inteira, né? Então tinha o André, tinha o Rafael, eu, o baterista, o Marco, e levamos esse amigo que chamava-se André também, mais um, né? É a banda de André, né? A banda de André. Né? A banda de André. E, né, fomos lá encontrar com o empresário, né? Aqui tá a banda inteira, tal, né? Aí depois o empresário foi embora, a gente ficou lá, brincou um pouco, mas o André Chester falou, não sou baixista, né? Nessa reunião, o baterista, o Marco, virou para mim e falou assim, cara, a gente podia chamar o Luizinho, né? Eu falei, nossa senhora, o Luizinho é o Luiz Mariucci, né? Eu falei, nossa, o Luiz ia ser monstro demais, né? Ele falou, não, vamos chamar. Eu falei, tá bom, vamos chamar. Né? O Rafael já conhecia, porque era do Pio 12, né? Então, quem teve a ideia foi o Marco, mas quem tinha o telefone do Luiz era eu. Então, eu liguei pro Luiz, né? E expliquei o que estava acontecendo, né? E falaram, vamos ter mais uma reunião na casa do Rafael, você quer vir e tal, né? E ele topou. Aí o Marco foi, pegou o Luiz, trouxe o Luiz no carro, contou toda a história, qual é que era, né? E ali fechou os 5 primeiros do Angra. Então, eu lembro que nesse dia que o Luiz foi, a gente saiu da reunião e foi eu não lembro se era Habib's ou Mr. Shake, que tinha ali perto da casa do Rafael, né? Eu lembro, assim, os 5 cabeludos entrando naquela época, né? O pessoal olhando assim, né? O que esses cabeludos estão fazendo aqui? E eu fiz assim, esse pessoal não sabe que a maior banda do Brasil tá nascendo aqui, né? Eu pensei isso, cara, entrando no restaurante. Caramba, né? Olha que Muito, muito doido, né? E ali nasceu a banda, né? O Marco, ele tinha um lugar legal para ensaio na casa dele, o baterista, e a gente, de cara, pela parceria com a Rock Brigade, já conseguimos alguns patrocínios. Então, a gente já conseguiu uma parceria com a Meteoro, para os amplificadores e tal, mas a gente só tinha uma coisa que tinha que fazer, a gente tinha que se matar de tocar e ser a melhor banda que tivesse. Então, a gente, assim que acabou
antes de acabar as aulas, a gente se encontrava para compor as músicas, e quando acabaram as aulas, a gente começou a realmente ensaiar. Então, as aulas acabaram numa sexta, a gente teve fim de semana para respirar, na segunda-feira a gente já encontrava na casa do Marco, horário de expediente, né? De manhã... Era full time, trabalho full time mesmo. Full time todos os dias, né? Fim de semana, a gente tirava um dia do fim de semana off, o resto a gente estava lá, né? Caramba. E foi assim que a banda foi nascendo, assim que nasceram as primeiras músicas, tal, né? E nessas, eu reparava que realmente a diferença entre eu e o Rafael continuava grande, né? O Rafael me passava exercício, me ajudava, eu ficava na casa dele, ele me ajudando assim, mas não tinha jeito, não era, embora eu adorasse o estilo, não era o estilo que eu conseguia tocar, né? Eu tocava muito bem outras coisas. Para quem entende o estilo, eu era muito bom para fazer um Queen's Reich, para fazer um Halloween, mas não para fazer um Dream Theater. E o Rafael tinha todas as condições para fazer um Dream Theater. Eu não, né? E já tinha definido o estilo também da banda. Tinha que seguir essa linha também. Então, quando o Rafael começou com a história de metal, com música clássica, com música brasileira, era essa a ideia inicial. Quando entraram os empresários, o empresário ia falar assim, eu vou lançar vocês se vocês fizerem um disco desse estilo. Assim, tá. Né? Então, eles começaram a dar pitaco, né? E, lógico, eles iam pôr a grana, e eles sabiam... Eles já estavam... Os empresários já estavam pondo grana, ou era promessa por enquanto, ou já estava mesmo efetivamente, já estava? Já tinha grana para montar o estúdio que a gente ensaiava. Tá. Né? Então, a gente já teve ali o patrocínio, né, para montar o estúdio, mas eles não pagavam a gente para nada. A gente tinha que gravar uma demo tape, né, com as músicas, mandar para eles, né, e se eles aprovassem, aí sim, faziam um contrato e gravavam o disco. Mas, na verdade, a gente tinha que fazer a música que agradasse eles de algum jeito. Né? Entendi, vocês estavam fazendo mais para agradar eles do que vocês mesmo, efetivamente. Tudo natural. Bem, vocês gostavam também, mas... Isso. Mas... Foi natural, porque se você for pegar o primeiro disco do Angra, tem uma música, a primeira, chamada Carry On, que é exatamente o que eles queriam. O André Matos fez essa música pronta, depois que veio para a banda, entrou mais coisa de arranjo, o outro guitarrista colocou umas coisas de arranjo, mas a música era exatamente o que eles queriam. E a gente teve outras ideias, outras músicas também. Então, músicas do estilo que eles pediam, tinha o suficiente para eles aprovarem. E tinha espaço para a gente experimentar nossas outras coisas também. Então, Entendi. Tem uma música chamada Never Understand, que começa com baião. Caramba. Os japoneses não entenderam nada que era aquilo. Né? A gente falou, não, deixa o baião aí. Né? A gente não, já tinha saído quando eles tiveram que bater o pé, mas o Angra veio e falou assim, não, vai deixar o baião aí sim. Né? Mas eles não entenderam nada, e deu certo. Né? Então, realmente, começou daí a direcionar de um modo que agradasse a todos. Tinha nossos experimentos, mas tinha que ter também a veia mais metal melódico, que no Japão pegava muito bem, e era o segundo maior mercado, né, do mundo. Na verdade, era Estados Unidos e Japão. Né? Então, consegui... Para ter uma ideia como isso deu certo, quando o Angra lançou no Japão o álbum, ficaram em segundo lugar nas paradas, só atrás do Guns N' Roses. Olha. Ficaram na frente do Metallica no Black Album, sabe? Umas coisas assim, tipo... Como assim, né? Eles estavam lá em cima, mas assim, tudo bem, Black Album tinha sido lançado antes, mas ficou muito nas paradas. E o Angra foi pro topo, foi em segundo lugar no Japão. Né? É uma conjunção, né, do momento. Você vê que tudo, as estrelas se alinhando, assim, era o momento certo, tudo na hora certa. Né? Isso que eu tô te contando, tudo em 1991. Então tinha acabado de passar o Rock in Rio 2. No Rock in Rio 2 veio Guns N' Roses, que estava muito grande, veio Faith No More, veio Judas Priest e Queensryche. Eu, o André, o baterista que era o Marco e o Rafael, a gente era muito fã do Queensryche, mas muito. Então, quando a gente começou a fazer algumas músicas, quem ouve os nossos ensaios, fala, nossa senhora, isso soa muito Queensryche, né? Porque realmente estava na nossa veia fazer algo assim. O André cantando lembrava bem o Guelph Tate daquela época, né? Mas depois foi mudando, mas assim, dá para ver uma influência bem forte desse gênero também, quando a gente começou. Vocês têm registro desses ensaios, essas primeiras criações? Tem registro disso? Como é que é? Tá na net já. Tá onde? Onde que tá? Não, tá no YouTube. Você sair procurando Angra Before the Demo, aparece aí. Né? Olha aí. O Angra mesmo colocou. Muito bom, muito bom. Bom, vai lá, vamos lá, continua com a história. Aí vocês estavam ensaiando, esse momento, vocês estavam ensaiando e criando. Fala mais um pouco desse momento aí, que é legal. Aí, o meu nome artístico hoje em dia é André Bastos, né?
Mas na época eu adotei André Linhares, porque na hora que a gente mandou o fax para o Japão, e tinha na mesma banda André Bastos e André Matos, o feedback foi que muito parecido, ia dar fica problema. difícil para o estrangeiro, né? Confundir, né? E como André Matos já tinha o nome estabelecido, eu peguei meu outro middle name, Linhares, achando que tinha ajudado, mas mal sabia eu que tinha criado um problema, porque ninguém conseguia pronunciar Linhares aqui nos Estados Unidos. NH não tem como falar, né? Não tem jeito. Nada. E pro oriental é difícil, pro americano, aqui eles falam Lin Harris. Né? Imaginei que vocês. Lin Harris. Alguma coisa. Lin Harris, né? Então é muito doido. Né? Aí que eu peguei o nome Linhares naquela época, né? E a gente estava ensaiando direto, encontrando já com o empresário bastante, né? E eu pegando as diretrizes e já fazendo as músicas para poder gravar a demo. A primeira coisa que a gente tinha era que gravar uma demo, né? E eu falei, a diferença entre eu e o Rafael estava muito clara, né? E eu estava vendo que, cara, esses caras são fenomenais. Eu sou muito bom, mas eu não era fenomenal. E ali só tinha cara fenomenal. Mas tudo bem, eu estava tocando com o André Massa, estava feliz, né?